Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você que está aí em sua casa. Nós vamos terminar hoje nosso estudo no livro de Apocalipse. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 21. Que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Senhor querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, nos ensina, Senhor, a Tua Palavra, transforma a nossa vida através dela, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Apocalipse significa revelação, revelação de Jesus Cristo. E o livro ele termina com a promessa da vinda do Senhor. Em Gênesis, quando a gente lê a Bíblia e começa por Gênesis, e que o homem comete pecado, Deus promete enviar um Messias, aquele que iria pisar a cabeça da serpente, e por todo o Velho Testamento há promessas de que um Messias iria vir. Deus promete um Salvador. E os anos se passaram, e décadas e séculos, e quando o Messias veio, na verdade os religiosos daquela época não acreditaram que era ele, e não o receberam. E agora, aqui no livro de Apocalipse, ele fala várias vezes neste último capítulo: eis que venho sem demora. E os anos também se passaram décadas e séculos, e muitos já não acreditam mais que o Senhor vem. Mas o que Deus falou vai se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir. Então o foco do livro de Apocalipse é trazer consolo e ajuda para os irmãos e mostrar sobre a vinda do Senhor, que no final da história a igreja termina de maneira vitoriosa. Dos versículos 6 a 12 que nós vimos a semana passada, ele é endereçado aos cristãos. Qual é a tua resposta? O que você responde diante da iminente vinda do Senhor? Então a Bíblia fala aqui dos versículos 6 ao 12 que nós deveríamos guardar a palavra, que nós deveríamos seguir adorando ao Senhor, que nós deveríamos deixar essas palavras, que elas não fossem seladas, mas que estivessem abertas, propagadas para que as pessoas as ouvissem, e que nós continuássemos a praticar as boas obras, porque o Senhor iria nos recompensar quando Ele voltar. Ele vai nos recompensar de tudo aquilo que nós fizemos. Só que agora, a partir dos versículos 13 em diante, há um convite final para o incrédulo, há um convite final ao arrependimento. O Senhor está chamando o não crente ao arrependimento, porque vai chegar um momento em que não vai haver mais tempo, vai ser tarde demais, e daí não vai ter mais jeito. Então, o livro de Apocalipse termina com um apelo àqueles que estão longe do Senhor, para se aproximarem dele. Na verdade, aqui há pelo menos 4 coisas que incentivam uma pessoa não crente a se voltar para o Senhor.
Mas aqui está o convite, no versículo 17, diz assim: o Espírito Santo é a igreja, a noiva, dizem vem. Aqui há uma oração por parte da igreja, e há uma palavra por parte do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está dizendo para Jesus, vem. Ele está dizendo, é hora de vir. O Espírito Santo quer que o Senhor Jesus venha e julgue a terra com justiça. O Espírito Santo quer que o Senhor Jesus venha para estabelecer o seu reino. O Espírito Santo quer que o Senhor Jesus venha para ele ser revelado como ele é, em glória e majestade. A igreja também ora. A Bíblia diz aqui que a igreja ora. Vem, vem. Está dizendo para Jesus, para que ele venha. Na verdade, durante todos estes séculos, a igreja tem orado, tem esperado, tem clamado, vem Senhor Jesus, vem nos buscar, porque na verdade nós esperamos pelo céu, nós esperamos por uma nova cidade, uma nova pátria, nós esperamos por um corpo imortal, nós esperamos por encontrar os nossos irmãos que já partiram, nós esperamos para nos encontrar com Cristo, nós ansiamos pela nova Jerusalém, a cidade onde nós vamos morar, onde não haverá mais lágrimas, nem dores, nem separações jamais. Então a igreja ela ora, vem, vem Senhor. Na verdade a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que ouvem, diz no versículo 17, aqueles que ouvem, aquele que ouve este clamor, diga também, vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receber de graça a água, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então olha bem, aqui há um convite primeiramente para o Espírito Santo está dizendo para o Senhor vir, a igreja está orando para o Senhor vir, aquele que ouvir estas palavras deve falar, vem para o Senhor, e aquele que tem sede, aquele que o seu coração está vazio, e ele fala, bom, eu preciso de Deus, eu preciso de alguma coisa em minha vida, eu preciso preencher algo dentro de mim, esse diga, receba de graça, está dizendo, receba de graça a água da vida. Jesus ele falou lá no poço de Jacó para aquela mulher samaritana, a água que você tem para beber vai dar sede a você novamente, mas eu tenho uma água que se você beber dela, você não vai ter mais sede. Quando Jesus estava diante lá das escadarias do templo, ele falou para os seus discípulos, estava vendo lá a lavagem das escadarias, ele falou, eu sou a água, eu sou o pão da vida, eu sou a água, quem beber desta água, na verdade nunca vai ter sede, jamais. A água que estiver dentro dele vai jorrar para fora. Então é um convite para aquela pessoa que não conhece o Senhor. Olha, se você tem sede, venha e receba de graça. Por quê? Porque o preço já foi pago, você não precisa pagar nada, é só receber o que o Senhor tem para dar para você. Então é um convite, o livro termina com um convite para uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, que está com o seu coração sedento e busca aqui, busca ali, busca lá, busca em outro lugar e não encontra satisfação, não encontra prazer em nada, e o Senhor fala, olha, venha e receba de graça a água que vai jorrar dentro de você para toda a vida. Agora Deus, ele coloca aqui algumas motivações, ele fala algumas coisas que seriam incentivos para que os pecadores se voltassem para Ele. A primeira coisa é quem fala, quem transmite a palavra, que é o Senhor. Diz no versículos 13 e nos versículos 16, o Senhor Jesus ele se apresenta aqui, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, um grego comum falado pela maioria das pessoas, e João estava escrevendo aqui da Ásia Menor e da ilha de Patmos, e a maioria das pessoas falavam grego, então ele usa as duas letras, a primeira letra do alfabeto grego, alfa, e a última letra, ômega, dizendo, eu sou primeiro. Jesus está dizendo, eu sou primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele está dizendo que ele é Deus,
Deus. Quem escreve para vocês é aquele que estava lá no princípio e aquele que vai estar, digamos, no fim de todas as coisas que acontecem. Ele é o começo de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o princípio de tudo aquilo que existe, Ele é o primogênito, o que criou todas as coisas. Ele diz no versículo 16, eu, Jesus, eu enviei o meu anjo para testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e eu sou a geração de Davi. Todos eles acreditavam, Davi o rei de Israel. A raiz de Davi é aquele que é o ancestral de Davi, aquele de onde Davi saiu, e eu sou também descendente de Davi, ou seja, ele tinha o direito ao trono. Eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Sabe, há uma profecia no Velho Testamento, em Números 24:17, que diz, uma estrela procederá de Jacó. Estava falando sobre o Messias, era uma expressão de exaltação, apontar para o alto, e as pessoas adoravam as estrelas, adoravam os astros, adoravam o sol, adoravam a lua, e Jesus ele está dizendo, eu sou a brilhante estrela da manhã. Aquela estrela que brilha ainda de manhã, ela está anunciando um novo dia. Jesus ele se identifica aqui no livro de Apocalipse de várias maneiras, com vários nomes. Ele é o fiel e verdadeiro, ele é a estrela da manhã, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, e por toda a Bíblia é repleta de nomes que identificam ao Senhor Jesus como sendo Deus. Então, a motivação, quem é que escreve? É o Deus criador de todas as coisas, é o Deus onde encontramos todas as respostas para as perguntas que nós temos, Ele que está escrevendo aqui para as igrejas. Segunda motivação para nós nos voltarmos para Deus, para uma pessoa que não conhece o Senhor, se voltar para Ele, é o céu. Versículos 14 e 15 diz assim, felizes, é a 7ª vez que fala bem-aventurados. Bem-aventurados, abençoados, felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Feliz, ele está dizendo, olha, feliz é aquela pessoa que recebe perdão na sua vida. Feliz é a pessoa que está com as vestes sujas, está com as vestes manchadas. Vestes sujas da Bíblia significa pecado. Aquela pessoa que está longe de Deus, e de repente ele chega ao Senhor Jesus, ele lava as suas vestes, ele lava a sua vida, por causa do sacrifício de Cristo, por causa do sangue de Jesus, que foi derramado em seu favor. A Bíblia está dizendo que, olha, feliz é esta pessoa. Não há nada melhor, querido, do que você ter paz no teu coração. Não há nada melhor do que você poder dormir em paz. Não há nada melhor do que você saber que os seus pecados foram perdoados. Não há nada melhor do que você ter uma consciência limpa e poder dormir à noite com a tua consciência limpa, sabendo que você próprio não poderia pagar pelos teus erros, por mais atos de bondade, por mais generoso que você fosse, por mais obras de caridade que você fizesse, não tem como você comprar a eternidade ou comprar a salvação. Então, a Bíblia diz aqui, olha, feliz é aquele que lava as suas vestes, que limpa a sua vida no sangue do Cordeiro. Sabe, queridos, por isso que a Bíblia fala tanto sobre graça, que a salvação não é pelos nossos méritos. Você não vai entrar no céu pelos teus méritos, você vai entrar no céu por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue de Jesus que foi derramado, porque Ele não merecia morrer, porque Ele não tinha pecado, mas Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, e Ele oferece para mim e para você hoje o perdão dos nossos pecados. Ele oferece para nós vivermos com uma consciência limpa e tranquila. Então é evidente que esta pessoa é feliz, é bem-aventurada, é abençoado. Então ele fala assim, olha, feliz é esta pessoa que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, para que ele tenha o direito da árvore da vida. A Bíblia diz aqui que no meio da praça da cidade, lá no versículo 2, falou que de uma outra a margem do rio está a árvore da vida que produz frutos, e o seu fruto produz de mês em mês, será
folhas para o refrigério das nossas vidas, para a nossa alegria. Esta pessoa, ele está falando aqui dos céus. Em Apocalipse 2:7 diz que da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida se encontra no paraíso de Deus, se encontra na Nova Jerusalém, na nova cidade. Então ele está dizendo, olha, feliz é a pessoa que tem os seus pecados perdoados por causa do sangue de Jesus, porque ele vai ter o direito de comer da árvore da vida, e ele vai entrar na cidade pelas portas, ele vai ser recebido na cidade, nas portas da cidade. Aqui havia falado que na porta de cada cidade da Nova Jerusalém há um anjo que está lá para receber as pessoas, e ele está dizendo aqui, olha, uma motivação para você, uma motivação para aquele que não é crente, é saber que se você se voltar para Deus, você vai para o céu, você vai comer da árvore da vida, você vai andar na cidade e vai entrar na cidade santa pelas portas. E ele está dizendo, olha, muitos vão ficar do lado de fora, não queira ficar do lado de fora. Do lado de fora, ou na perdição eterna, ele já havia falado que estas pessoas seriam lançadas no lago de fogo, e agora é o último apelo que ele faz para essas pessoas se voltarem para Deus. Ele fala, olha, do lado de fora vão ficar os cães. Quando a gente lê cão no Novo Testamento, ele não está dizendo aquele cão, aquele animal que nós temos de estimação, mas eram cães selvagens que viviam no mato, que atacavam pessoas, e Paulo usa esta linguagem para aqueles que o perseguem. Ele fala, estas pessoas, elas são como cães que ficam mordendo o nosso calcanhar, pessoas que têm um mau caráter, pessoas que são más. Ele está dizendo, olha, fora ficam estas pessoas, fora ficam os feiticeiros, aqueles que praticam práticas ocultas, fora ficam os impuros, os imorais, os que vivem em práticas imorais, fora ficam os assassinos, e Jesus falou, aquele que tem ódio no seu coração, aquele que odeia seu irmão, ele é assassino. Fora ficam estas pessoas que têm ódio no seu coração, fora ficam os idólatras, aqueles que adoram falsos deuses, aqueles que adoram a si próprios, aqueles que adoram o dinheiro, aqueles que adoram, que colocam outras coisas na sua vida, ao invés de colocar o Senhor em primeiro lugar, coloca outras coisas em primeiro lugar na sua vida. E fora também fica todo aquele que ama e pratica a mentira. Fora ficam estas pessoas. Eles não vão entrar na cidade santa, eles não vão comer da árvore da vida. Isto é uma palavra para esta pessoa que está longe de Deus. Olha, se você vive nestas práticas, se você vive na prática destas coisas, você não vai entrar nesse lugar. Então é hora de você se voltar para Deus e se arrepender. Ele está dizendo no versículo 17, aquele que tem sede, se você buscou em tantos lugares, em tantas coisas, e não conseguiu saciar a sede do seu coração, há uma sede aí ainda dentro de você. Ele diz, venha, você vai receber de graça a água da vida, porque você vai, além de encontrar-se com o Senhor do universo, você vai entrar no céu e vai entrar na cidade de Jerusalém. Terceira coisa que deve motivar um incrédulo se voltar para Deus é a veracidade das Escrituras, a veracidade da palavra de Deus. Versículos 18 e 19, ele diz assim, o Senhor Jesus está dizendo, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, eu testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, se alguém colocar coisas que não existem nela, se alguém fizer a interpretação de maneira que leva as pessoas para fora dos caminhos de Deus, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha, o Senhor primeiro ele está falando das profecias deste livro, mas isso se aplica a toda a Bíblia.
Houve pessoas ao longo da história que falaram que tiveram uma nova revelação de Deus. Olha, eu tive uma nova revelação de Deus. Não acredite nisso daí, meu amado. A revelação de Deus está completa aqui nesse livro aqui. Se alguém escrever um outro livro e falar que aquele livro tem o mesmo peso, a mesma autoridade do que a Bíblia, este é um falso profeta. Esse não é de Deus. Então está dizendo, olha, se alguém acrescentar alguma coisa neste livro, esses flagelos do Apocalipse vão cair sobre a sua vida. Se alguém tirar alguma coisa desse livro, esta pessoa não vai ter parte na árvore da vida, ou na cidade santa, ou das coisas boas que se acham escritas neste livro. Porque ele diz, olha, ele está terminando as escrituras. Se você pegar de Gênesis, durante séculos, desde a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, das tribos de Israel, dos profetas e reis, e tudo aquilo que está escrito aqui neste livro, a Jesus mesmo, ele falou, nem um i, nem um j, nem uma vírgula, vai passar desta palavra sem que tudo se cumpra, sem que tudo aconteça. Então, aquilo que está escrito aqui neste livro vai acontecer. Talvez você possa pensar, bom, eu não tenho certeza, quem me garante isso daí? Deus garante isso daí para você. Se você fosse um estudioso da Bíblia, você iria descobrir que cada palavra deste livro tem se cumprido ao longo da história. Você iria descobrir que este é o livro mais lido na história da humanidade. Você iria descobrir que este é o livro, o maior best-seller que já houve. Você iria descobrir que são 66 livros que estão aqui, escritos por pessoas diferentes, que viveram num período, por mais ou menos 40 pessoas, que viveram num período entre 1500 anos de separação, 1600 anos de separação entre um e outro. Várias pessoas foram escrevendo partes ao longo de séculos, e chegou até as nossas mãos, e ele não se contradiz, e ele muda a vida das pessoas, ele liberta o drogado, e ele conserta o casamento o casamento que está destruído, ele traz paz, ele traz consolo para o coração do aflito, ele traz alegria para aquele que está triste, ele levanta aquele que está abatido. Não existe um livro igual este daí, igual este daqui. Então o Senhor está dizendo, olha, a veracidade das Escrituras, aquilo que está escrito, que se cumpriu e que vai se cumprir, deve ser um incentivo para você que não conhece a Deus, se voltar para Ele, crer nele, porque tudo que está escrito neste livro, as bênçãos e as maldições, elas se cumprirão. Você pode achar que, como acharam, o Messias está demorando demais, o Senhor veio, depois de séculos, de milhares de anos, em que a primeira palavra foi dada lá para Adão e Eva, no jardim do Éden, que o Senhor falou que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Séculos se passaram, e as pessoas falaram, não, ele não vem mais. E a mesma coisa hoje, o Senhor falou que iria vir. Por 3 vezes no último capítulo aqui, no versículo 7, ele fala, eis que venho sem demora. No versículo 12, eis que venho sem demora. No versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas, diz certamente. Quer outro livro. Querido, se fosse um livro, me diga qual é o autor que tem por tudo quanto é língua, centenas de línguas, milhares de línguas na terra, tem alguma parte da Bíblia traduzida para aquela língua, e onde entra, muda radicalmente a vida das pessoas. E você pode pensar, bom, isto não vai se cumprir, mas ele está dizendo, olha, esta palavra é fiel e verdadeira, e esta palavra vai se cumprir. Ele diz no versículo 6, ele diz assim, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isto é uma garantia para nós e uma motivação para nós obedecermos às Escrituras, porque ela vai se cumprir. E a última coisa é a certeza do retorno de Cristo. Esta deve ser a motivação. Ele diz aqui nos versículos 20 e 21, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. O Senhor está dizendo, certamente, com certeza, pode ter certeza absoluta, eu venho sem demora. Mas pastor, já se passaram 2000 anos, quase 2000 anos que está escrito isso daqui, e ele ainda não veio. Mas um dia para Deus é como 1000 anos.
Um dia para Deus é diferente do nosso tempo. Sem demora para Deus pode ser 1000 anos no nosso calendário, mas não no calendário de Deus, que diante da eternidade são alguns segundos. Mas o que Ele está garantindo você pode acreditar, você pode colocar a tua vida nisto, que é certo, que eu venho sem demora. E então o João, ele fala esta palavra, amém, e a igreja fala esta palavra, vem Senhor Jesus, que é Maranata, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esta tem sido a oração da igreja pelos séculos dos séculos. Ora, termina ainda com a palavra de graça. Graça significa favor não merecido. Você não merecia nada, eu não merecia nada. Nós merecíamos o lago de fogo, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos estar separados e sermos separados de Deus para sempre. Mas a graça, o favor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é que nos salvou. E a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. E essas são as últimas palavras da Bíblia e do livro de Apocalipse. Só para lembrar a você, querido, esta carta, na verdade, é uma carta de esperança. Não é uma carta para ficar oculta. Não foi escrita para que as pessoas falassem, é muito difícil, não entendo nada, nem vou ler. Até porque Apocalipse significa revelação. Esta palavra é uma revelação de Jesus Cristo. É uma carta de esperança. Se você se lembrar, na primeira semana que eu comecei a falar, eu falei, foi escrita porque havia muita perseguição. João, ele estava preso, foi exilado na ilha chamada Patmos, era o último dos apóstolos, estava com mais de 90 anos, e seus outros amigos, Paulo e Pedro, haviam sido mortos há 30 anos atrás, e os outros apóstolos, todos eles haviam sido mortos, não havia mais nenhum apóstolo vivo. A igreja passava por uma perseguição terrível debaixo dos imperadores romanos. Crentes foram lançados nas arenas romanas para serem despedaçados por leões e tigres, e foram mortos, queimados, apedrejados, mortos a espadas, jogados em calabouços para morrer de fome, de frio, de sede. A igreja estava sendo perseguida, e muitos talvez pensassem que era o fim da igreja, e Deus dá esta palavra a João lá naquela ilha, que era uma prisão, onde ele estava lá, sem poder sair, sendo que ele falou, mar, eu não vi mais mar, naquele lugar já não existe mais separação na cidade santa. Na verdade, era uma carta para dar esperança àqueles irmãos, de que em meio à dor, em meio à perseguição, em meio às pestes, às pragas, às pandemias, em meio às lágrimas que nós temos nesta vida e nesta terra, ainda há esperança, porque o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e nós vamos estar para sempre com Ele, morando na cidade santa, na Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, mais dor, mais separação, mais lágrimas, mais doença e mais nada. Na verdade, este foi o objetivo da carta de Apocalipse: trazer uma mensagem às igrejas, trazer uma mensagem às igrejas que existiam na Ásia, aquelas 7 cidades, e trazer uma mensagem à igreja durante todos os séculos, de que o Senhor iria buscar-nos. Por isso eu ouvi muito tempo atrás um pregador dizendo, eu li a última página da Bíblia e nós vencemos. É isso, meu amado, a última página da Bíblia termina com uma igreja vencedora, como uma igreja vitoriosa, como uma igreja que vai morar com o Senhor por toda a eternidade. Não termina com lágrimas de tristeza, mas termina com alegria, termina com um povo que venceu todos os obstáculos. Então, talvez você hoje esteja passando por uma dificuldade em sua vida, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja sendo perseguido, talvez você esteja doente, talvez você tenha sido desenganado pelo médico. De qualquer forma, meu amado, Deus, Ele é poderoso para curar você, para te dar saúde. Mas, ainda assim, se eu não fosse curado, eu tenho esperança no meu coração, que aqui não é a minha cidade, aqui não é a minha terra, eu sou estrangeiro, eu sou peregrino, eu estou aqui de passagem,
mensagem. Eu, como Abraão, espero uma cidade que tem fundamentos. Eu, como Paulo, eu estou olhando para além daquilo que os nossos olhos naturais estão conseguindo enxergar. Então, se você não tem esperança, tenha esperança em Deus. Não apenas no céu, mas tenha esperança porque o Senhor está aqui conosco nesta terra. A vida eterna é essa, que conheçam a Cristo. Então, se você andar com Cristo, não importa a situação que você esteja passando, ninguém vai conseguir roubar a paz, a alegria do teu coração, a presença de Deus da tua vida. Então persevere. Eu termino dizendo aquela palavra que o Senhor falou para a igreja: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Persevere, independente dos obstáculos, independente das lutas, independente dos ataques que você possa sofrer. Persevera, porque a vitória o Senhor já conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por podermos ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. Termos estudado e lido este livro tão maravilhoso, Senhor, que enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de expectativa para a volta do Senhor, enche o nosso coração de expectativa para nos encontrarmos contigo novamente, Senhor, encontrarmos, recebermos o Senhor, encontrarmos com o Senhor nos ares e termos o privilégio de morarmos para sempre contigo, Senhor. Senhor, abençoa cada vida nesta noite, Senhor, cada pessoa que está me ouvindo em sua casa, Senhor, pessoas que estão passando por lutas, que o Senhor traga cura para suas vidas, que a paz do Senhor esteja no seu coração, a presença do Senhor na sua vida. Se houver pessoas doentes, o Senhor é o médico dos médicos, coloca, Senhor, a tua mão sobre esta pessoa para curá-la. Eu sei que o Senhor é um Deus de cura, cura, Senhor, esta pessoa, por tua graça, por teu nome, pelo nome de Jesus, pelo que já foi conquistado na cruz, pelo nome de Jesus, traga saúde para esta pessoa que está me assistindo nesta noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus.